Olá, meus irmãos, recebam todos a minha saudação, paz do Senhor para todos. Glória a Deus. Espero que vocês estejam bem e vamos dar continuidade à nossa escola bíblica dominical neste dia 24 de janeiro de 2021, quarta lição do primeiro trimestre de 2021. Hoje vamos ter o privilégio de estudar um assunto muito interessante também, que está na nossa lição 4, a atualidade dos dons espirituais. Dons espirituais. Todos esses assuntos que nós estamos ministrando na nossa escola bíblica deste trimestre diz respeito ao tema geral da revista do trimestre, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Então tem muitos temas controvertidos, né? Sabemos que o movimento pentecostal nunca foi unanimidade no corpo de Cristo, mas são doutrinas bíblicas que nós cremos piamente, defendemos. Não temos aqui o propósito de ministrar para outros segmentos de outras igrejas mais tradicionais, conservadores, por assim dizer. Então, essa lição, de antemão, eu adianto, elaborada com tanta maestria, zelo pelo pastor Ezequias Soares, da Assembleia de Deus, ela é direcionada para um público pentecostal. Ok, meus irmãos? Então, no domingo passado, na aula passada, falamos um pouco sobre o batismo do Espírito Santo e hoje vamos falar um pouco sobre a atualidade dos dons espirituais. Vamos orar antes. Amado Deus e Pai, nós te bendizemos, te glorificamos, porque reconhecemos que só o Senhor é digno de receber toda a nossa adoração, louvor, força, domínio, poder. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos conceda a graça, a sabedoria, que também, Senhor, é de graça, através da Tua palavra, Tu nos garante. Que Tu, ó Pai, conceda sabedoria, entendimento, abre nossos olhos espirituais, para que possamos entender a Tua palavra com profundidade, Senhor Deus, e aplicá-la em tudo aquilo que for proveitoso em nossas vidas. Abençoa, Deus, cada irmão, cada irmã, supra as necessidades mediante Tuas riquezas em glória de cada um deles, ó Pai. Assiste, estenda a Tua mão poderosa, ser com todos o Teu povo, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. A leitura de classe, que é a leitura referencial que nós vamos utilizar o texto hoje, está em 1 Coríntios capítulo 12. Sabemos que o apóstolo Paulo discorre sobre os dons espirituais nos capítulos 12, 13 e 14. Vamos estudar hoje mais limitada o capítulo número 12, dos versículos 1 ao 11. O nosso texto áureo de hoje ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O texto áureo está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Vou repetir. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a nossa verdade prática está assim posta. Ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo. Isso envolve, primeiro, o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Então, quando se diz que uma pessoa é pentecostal, qual a diferença de uma pessoa pentecostal para uma pessoa não pentecostal?
em resumo, quando alguém nos perguntar, é porque nós cremos no batismo no Espírito Santo. Então você vai explicar que é um revestimento de poder, e também cremos nos dons que o Senhor concedeu para a igreja primitiva, e são válidos esses dons. Nós acreditamos que esses dons existem nos dias de hoje, esses dons espirituais. Você poderá elencar, e é justamente isso que nós vamos tratar na nossa escola bíblica de hoje. Vamos para a nossa leitura em classe. 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos lá. Diz assim a santa palavra de Deus: acerca dos dons espirituais, não quero, irmão, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em nós. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Louvado seja o nome do Senhor. Então, veja bem, meus irmãos, o texto do 1 Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta à igreja de Corinto, ele inicia com uma exortação assim: irmãos, acerca dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. O que é que ele está a dizer com isso? Meus irmãos, acerca dos dons espirituais, de antemão eu pontuo que essa palavra no original, dons espirituais, no versículo 1, ela não vai aparecer nos originais, no versículo 1. Nas traduções, sim. Vai aparecer acerca dos espirituais só. Mas vamos ver que no contexto do capítulo 12, o apóstolo Paulo está falando exatamente de dons. É por isso que nas traduções aparece a palavra dons espirituais, mas nos originais está só espirituais, coisas espirituais. Mas no contexto significa que o apóstolo Paulo está falando de dons espirituais. E esse é o tema do capítulo 12. Então ele adverte: irmãos, acerca dos dons espirituais, das coisas espirituais, ele vai falar de dom. Eu quero que vocês não sejam ignorantes. Ignorante no sentido assim, não é nesse sentido brutal, de estupidez, não é nesse sentido. Ignorante é no sentido de desconhecer. É a mesma expressão que ele usa lá em Tessalonicenses, quando ele escreve: irmãos, acerca das pessoas que dormem, eu não quero que vocês sejam ignorantes, né? Eu não quero que vocês desconheçam. Existem áreas na vida que nós não conhecemos, então nós somos ignorantes naquela área. Eu não entendo de elétrica,
eu não entendo de mecânica, pouco entendo, então eu sou uma pessoa ignorante acerca desses assuntos. Então é nesse sentido que o apóstolo Paulo fala. Ele chega para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto tinha todos os dons. Veja só como são as coisas. A igreja de Corinto, havia todos os dons nessa igreja de Corinto, mas era um público os irmãos que precisavam de muita transformação ainda. Por quê? Porque vinham de um paganismo, eram crentes que tiveram a oportunidade na Grécia, em Corinto, uma cidade grega, né, antiga, de ter esses crentes. Eles tinham experiências sobrenaturais com demônios, então eles eram místicos, eles eram ocultistas, eles tinham essas experiências sobrenaturais antes da conversão. E aí se converte de uma hora para outra, são batizados, evidentemente, no Espírito Santo, recebem os dons, mas não sabem para que servem esses dons, nem mesmo o que são esses dons, o objetivo, a finalidade. E aí se instala na igreja de Corinto a bagunça, a carnalidade. É por isso que o apóstolo Paulo diz que os crentes ali eram meninos, não agiam como crentes espirituais, não agiam como crentes verdadeiros. Tinha muita bagunça, tinha muito pecado, tinha pecado da prostituição, tinha impurezas, tinha muito tipo de pecado ali. Mas o propósito do apóstolo Paulo é justamente exortar para que eles conheçam os dons, né? Daí a expressão: eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos dons espirituais. No versículo 2 ele diz: vocês eram gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eram guiados. Então imagina o tamanho da idolatria desse povo antes de ser convertido. Precisava mudar muita coisa na vida deles, muita prática, muito costume, muitos hábitos que estavam profundamente arraigados no coração dos crentes de Corinto. E aí Paulo toma ciência do que estava acontecendo na igreja e escreve essa carta, aliás, essas duas cartas à igreja do Corinto. E no capítulo 12, 13 e 14, ele dedica esse tema para tratar exatamente dos dons espirituais. Mas, irmãos, falando de dons espirituais, ainda já nos dias de hoje, esse problema ele existe. O pastor, o reverendo Hernando Dias Lopes, ele, ao abordar esse assunto, ele com muita propriedade, ele divide em 4 grupos, 4 categorias de pessoas ao tratar, ao conceber esses dons espirituais. O primeiro deles são o que nós conhecemos por cessacionistas, que vem do verbo cessar. São aquelas pessoas que entendem que esses dons cessaram, findaram, terminaram na época da igreja primitiva. Então, quando o cânon foi encerrado, a Bíblia foi encerrada com o último livro, através de Apocalipse, ainda na igreja primitiva, esses dons de que fala Paulo, e vamos discorrer ao longo dessa aula, eles terminaram, segundo a visão dos cessacionistas. E aí vamos ver muitos grupos de irmãos, nós já falamos até na aula anterior, batistas tradicionais, presbiterianos, normalmente reformados, eles, de uma forma geral, em sua maioria, praticamente, eles não acreditam na atualidade desses dons. Eles entendem que esses dons ficaram no passado, foram concedidos apenas para os apóstolos, para os discípulos, para os irmãos da igreja primitiva ali. E quando a Bíblia foi encerrada, o cânon bíblico, esses dons terminou.
Então são os cessacionistas. Existe uma segunda categoria que o pastor Hernandes fala dá o nome de ignorantes. São pessoas que, justamente o que o apóstolo Paulo fala aqui, né? São pessoas que não conhecem bem os dons, né? Até acreditam, uns acreditam assim, mas não conhecem, não sabem do que se trata, não faz uso de forma adequada. Outros também, nessa perspectiva de ignorantes, eles não entendem absolutamente de nada sobre os dons espirituais, não sabem nem do que se trata, são os ignorantes. Teria a terceira categoria, que são os medrosos. Hoje, ele está falando para os dias de hoje, os medrosos acerca dos dons espirituais. Então, quando o assunto é dom, tem grupos de pessoas, né, que quando você fala em dons, a pessoa já fica com uma pulga na orelha, assim, já fica assustado. Não, isso aí tem experiência mística, isso aí tem demônios no meio envolvido. Não quero saber desse assunto não. Então são pessoas assustadas quando se fala, quando ouve falar acerca de dons espirituais. E por último nós temos a categoria de pessoas que entendem que esses dons são contemporâneos, ou seja, são atuais, são válidos e eficazes para os dias de hoje. E aí nós, que somos pentecostais, inquestionavelmente, nos incluímos nessa categoria de pessoas. Sim, acreditamos na contemporaneidade nos dons, acreditamos que esses dons são concedidos pelo Espírito Santo para o crente no dia de hoje, os crentes no dia de hoje, para efetivar o serviço cristão. Ok, meus irmãos? Então, é necessário ensinar a igreja sobre os dons espirituais, para que ninguém fique desinformado sobre esse assunto. Daí a importância da leitura bíblica, da meditação da leitura bíblica. A propósito, no início do ano, eu repassei para o pastor José Filho uma tabela contendo um plano de leitura bíblica anual, como forma de estimular aos meus estimados irmãos a lerem a Bíblia com mais riqueza de detalhe, com mais compromisso, né? Na medida do possível, estou até repassando alguns subsídios, né, de forma resumida, postei ontem no grupo. Já estamos na leitura do livro de Êxodo, né? E conclama aos irmãos que assumam esse compromisso devocional, que será importantíssimo no crescimento espiritual de vocês, né? Existem muitos assuntos na Bíblia que nós somos ignorantes, ou porque não conhecemos, ou porque conhecemos de forma superficial. E aí, meus irmãos, só vai esse problema só resolve com compromisso firmemente assumido com a leitura bíblica de forma compromissada diariamente. Então, disponibilize seu tempo para ter esse compromisso com o Senhor. Não deixe jamais de ler as Escrituras Sagradas. Leia atentamente, faça os destaques, as observações, sublinhe palavras, tópicos, procure dicionários, procure ver o significado daquilo ali, uma chave bíblica importante. Faça da leitura bíblica uma atividade diária compromissada com o Senhor. Com certeza, meus irmãos, vocês irão crescer e serão ricamente abençoados. Pois não. Então, falamos da exortação do apóstolo Paulo acerca da necessidade de conhecer os dons. Ele usa aqui no subtópico 2, dois termos, o pastor Ezequias Soares. Ezequias Soares usa dois termos gregos para falar aquilo que é concernente a dons. São os termos pneumatikos e charismas.
São dois termos gregos básicos usados pelo apóstolo para dons espirituais. O pneumatikon vem das coisas espirituais e o charisma, que vem de graça. São dois termos que estão relacionados à ideia de dom, até porque o dom é uma dádiva. Nós não temos mérito nenhum para receber os dons. É como a salvação, não temos mérito nenhum para receber. Então, da mesma forma que o Senhor nos concede pela graça a salvação, mediante a fé, o Senhor também, o Espírito Santo também distribui os dons, através do Espírito Santo. O Senhor distribui os dons espirituais de graça. Daí vem a palavra charisma. São vários tipos de charismata no Novo Testamento, que o tempo e o espaço não permitem enumerá-los aqui. Porque os dons espirituais, meus irmãos, não só são aqueles listados, aqueles 9 listados em 1 Coríntios capítulo 12. Não. Existem outras listas de dons espirituais que demandaria muito tempo para nós discorrer sobre cada um deles. Iremos sim falar de uma forma resumida, objetiva e prática para termos uma noção sobre esse tema tão importante. Mas o que são dons espirituais? Vamos lá para o conceito. E aí eu vou me servir do conceito muito pertinente contido na declaração de fé das Assembleias de Deus, quando define os dons espirituais como capacitações especiais e sobrenaturais. Olha o conceito de dons espirituais, elaborado pela Declaração das Assembleias de Deus do Brasil. A Declaração de Fé da Assembleia de Deus define os dons espirituais como capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da Igreja. São recursos operados por meio dos crentes em Jesus, conforme já a segunda carta de Coríntios, no capítulo 4 e no versículo 7. Enquanto a igreja estiver na terra. Isto envolve todo o aspecto da vida cristã, como adoração, 1 Coríntios capítulo 14, Filipenses 3:3, evangelização, operação de milagres, exercício do ministério. Então eles podem ser concedidos de repente. Quanto ao seu nascedor, pode ser concedido de repente esses dons, em qualquer fase da nossa vida, da nossa experiência cristã. Pode ser concedido no momento em que o crente é batizado com o Espírito Santo. Às vezes, muitas vezes é rara essa hipótese ao mesmo tempo. Normalmente esses dons é uma experiência que vem depois do batismo do Espírito Santo, quando se busca esses dons ao longo da carreira cristã. Mas a verdade, meus irmãos, é que eu e você, todos nós, devemos buscar esses dons. Buscar, preste atenção nesse verbo, buscar, buscar. Porque quem busca é porque crê. Se eu vou atrás de alguma coisa é porque eu acredito naquilo. Se eu não acredito, eu não vou atrás. Se eu não vou atrás, eu não busco, não, porque não acredito. Como é que eu vou ser agraciado com aquilo que eu não sequer eu acredito? Então, primeira coisa, buscar os dons espirituais a qualquer momento. E aí, anotem como referência, lápis e papel, acerca do buscar os dons. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. Também o capítulo 14, 1 Coríntios 13, 39. Ok? Buscar os dons espirituais. Adiantando na nossa escola bíblica dominical, vamos para o tópico 2. A função dos dons espirituais. Inclusive, eu nem mencionei os objetivos, mas está aqui no objetivo número 2. É falar exatamente isso, a aula de hoje, nesse segundo objetivo. Falar da função dos dons espirituais.
O uso dos dons espirituais é essencial nas reuniões cristãs, na vida pessoal, no serviço de evangelização. Isso era uma realidade na época dos apóstolos e continua um fato na atualidade. É por isso que a igreja primitiva ela crescia tanto, e não obstante as inúmeras perseguições pelas quais passava, mas havia crescimento. E se nós formos transportar essa experiência de dons espirituais já para o mundo moderno, para o século passado, um pouco antes, quando despontou o pentecostalismo clássico, né, naquele fenômeno que nós temos como marco na Rua Azusa, nós vamos ver que houve um crescimento também. O que corrobora a utilidade dos dons espirituais no serviço de evangelização. Amém, meus irmãos? Então, é uma realidade atual ainda para os nossos dias, os dons espirituais. Quais seriam esses dons? Como eu falei, a Bíblia ela elenca várias listas de dons. É importante destacar aqui na nossa escola bíblica que os dons espirituais não são aqueles 9 contidos em 1 Coríntios capítulo 12. Não. Existem outras listas. Podemos ver aqui de forma assim sistemática pelo menos 5 listas, incluindo essa de 1 Coríntios capítulo 12. Nós vamos ver que em Romanos 12, do versículo 6 a 8, vai ter uma outra lista de dons. Em Efésios, o apóstolo Paulo, ao escrever aos Efésios, ele faz menção aos dons ministeriais, né? No capítulo 4, versículo 8 a 11. Nesse próprio capítulo de 1 Coríntios 12, aí ele já pula para o versículo 28 e 29, nós vamos ver outra lista de dons. Em 1 Pedro, que o autor da revista não citou, não estou bem lembrado aqui o versículo, mas também há menção a dons. E o que é que podemos dizer com isso? É que os dons são distribuídos pelo Espírito Santo na medida da necessidade da igreja, dos crentes, para a edificação da obra do Senhor. Então, todos esses dons listados na Bíblia, nós podemos dizer que são o quê? Exemplificativos. O que é uma coisa exemplificativa? É algo que comporta outras situações, hipóteses, outras circunstâncias. Uma coisa exemplificativa é algo completamente diferente de uma coisa exaustiva. Quando é que você diz que uma lista é exaustiva? Quando ela tem início, meio e fim, termina, não comporta mais nada ali. Então, a enumeração desses dons na Santa Palavra de Deus, nós podemos dizer que são exemplificativas. Existem vários dons na Bíblia, e até outros dons que não estão nem na Bíblia, que o Espírito Santo pode, conforme a necessidade da igreja, conceder. Ok, meus irmãos? Não devemos confundir dons também com... É muito comum no mundo dizermos que quando alguém tem alguma habilidade intelectual, artística, profissional, para alguma coisa, dizer que tem um dom. Não é bem um dom. É um talento que alguém tem, por uma questão qualquer, escolheu uma profissão e ali se deu bem. Pode dizer que é um dom. Não existe dom de ser médico, de ser advogado, de ser engenheiro, de ser arquiteto, de ser comerciante, de ser não seria um dom aquilo ali. O dom quem dá é o Espírito Santo de Deus para o serviço cristão. E você utiliza esse seu talento na sua vida profissional, Jesus não está sendo, a igreja não está sendo edificada em nada. Pode até eventualmente ser, você pode transportar isso aí para
para o mundo espiritual, para a vida cristã e se tornar um dom. Mas não se pode dizer que é um dom, né? A vocação todos nós temos, que é servir a Cristo. Esta é a vocação pela qual nós fomos chamados, né? Anunciarmos o reino de Deus, evangelizarmos. Todos nós temos essa vocação. Para isso é que somos cristãos, né? Somos vocacionados. Mas o resto é uma profissão. E às vezes a pessoa escolhe até muito mal, né, a profissão, depois se frustra, depois viu que não é bem aquilo ali, né? Muitos escolhem a profissão até só com segundas intenções financeiras, né? De forma que não é um dom a escolha de uma profissão. Muito bem, meus irmãos, mas na perspectiva teológica costuma-se fazer uma classificação desses dons. Então os dons mencionados em seguida são classificados em 3 grupos de 3 dons. Estamos falando ainda de 1 Coríntios capítulo 12, né? Então vamos lá, ele classifica na teologia esses dons. Os dons de revelação, que aí vem a palavra de conhecimento, de sabedoria. A palavra de sabedoria, sabe, aquela palavra que vem no momento certo para dirimir um conflito, solucionar uma questão. Lembra de Salomão, quando proferiu aquele julgamento, quando lhe foi apresentada uma criança cuja a maternidade era reivindicada por 2 mães. Salomão mandou repartir a criança no meio e obteve a sabedoria acerca de quem era a mãe daquela criança. Então aí nós temos um exemplo, né, da sabedoria. Então a palavra sabedoria é aquela que vem do alto, sabe? Às vezes no sermão, às vezes numa conversa, às vezes numa oração. É algo que dá a diretriz para decidir. Tem a palavra de conhecimento também, ou de ciência, que é aquela que revela os segredos do coração humano, né? É importante destacarmos aqui que a palavra de ciência e de sabedoria normalmente é interligada, né? Deus revela e Deus dá a solução. O Espírito Santo de Deus revela, palavra de conhecimento, também está intimamente relacionada com o dom espiritual da profecia também, porque esses dons são interligados, né? Muitas vezes. Então se classifica dentro da teologia os dons de revelação nesses 3. Estamos falando dos 9 de Coríntios. Os 3: dom de sabedoria, dom de ciência ou de conhecimento, e o dom de interpretar, de discernir os espíritos. Discernir se alguém está falando pelo Espírito Santo ou está falando por si mesmo ou por espírito maligno, né? Isso é um dom também, dom de discernimento de espíritos. Faz parte desses 3 dos dons de revelação. Temos os dons de poder, que é o dom de curar, o dom de operar maravilhas, né? E faltou aqui o dom da fé, né? A divisão mais conhecida: dom de discernimento, dom de poder, fé. São 3 dons de poder: a fé, dons de curar e dons de operar maravilha. Essa fé não é aquela fé que nós temos para a salvação. Essa fé é uma fé sobrenatural, né? É aquela fé que remove montanha, por assim dizer. É uma fé que é utilizada justamente para quem tem os dons seguintes de poder ou de operar maravilha, né? Aquela fé que faz coisas impossíveis. Aquela fé que faz aquilo que nós não conseguimos fazer, que na experiência humana nós não conseguimos fazer. É uma fé sobrenatural. Isso são dons de poder. Tem o dom de curar, né? Também, que é dado pelo Espírito Santo. E tem o dom de operar maravilhas. Esse dom de operar maravilhas vamos dizer, aquelas curas de forma que nós dizemos assim, milagres. Vamos dizer que uma pessoa estava completamente desenganada
pela medicina assim já, e não é uma cura comum, né? Uma cura excepcional, uma cura extraordinária. A operação de maravilhas é algo que desafia as leis naturais, as leis físicas, né? Ressuscitar um morto, uma pessoa que morreu, né? Uma ressurreição. O exemplo clássico nós podemos citar abrir as águas do Mar Vermelho, na passagem de Êxodo, quando o povo de Deus transpôs ali o Mar Vermelho, né, sob a liderança de Moisés, né? Então são fenômenos assim extremamente sobrenaturais. É o dom de operar maravilhas. E também tem os 3 últimos dons que se classificam, chama-se na teologia dons de inspiração. Temos nesses dons de inspiração 3: a variedade de línguas, e aí pode ser línguas estrangeiras ou línguas estáticas, cessáticas, não compreensíveis, como se diz, língua dos anjos, né? Línguas não terrenas. E pode ser também, como eu disse, línguas estrangeiras, outros idiomas, mas para uma pessoa que não tem a menor noção, né? Uma pessoa que não tem cultura nenhuma, não sabe falar nem a língua nativa, vai e tem o dom de falar uma língua estrangeira, um outro idioma, né? Isso aí é um dom sobrenatural, um dom espiritual também. Há uma controvérsia acerca da natureza dessas línguas, se são línguas estrangeiras ou se são línguas não humanas, línguas dos anjos, como se diz assim, né? Mas a verdade é que são línguas ininteligíveis, incompreensíveis ou incompreensíveis para quem tem esse dom. Importante já também, irmãos, destacarmos aqui, vamos falar logo adiante no outro tópico, mas eu adianto que de todos esses dons, o único que serve para a edificação só pessoal é o dom de falar em línguas. Todos os demais dons, ele visa a edificação da igreja. Então, em todos os demais dons, quem é beneficiado sempre vai ser o próximo. Nunca será você. O dom de milagre é o próximo que vai ser beneficiado. O dom de cura é o seu irmão que vai ser beneficiado, ou a pessoa a quem você está ministrando. O dom de palavra de conhecimento, de sabedoria, é alguém que vai ser beneficiado, não você. Então, o único dom que serve para benefício próprio, edificação pessoal, o apóstolo Paulo fala de forma muito clara também sobre isso, é o dom de falar em línguas. Bom, então tem esses dons de interlocução, de inspiração, que é a variedade de línguas, a interpretação de línguas, é o dom de interpretar essa língua, também é um dom. E a profecia também. A profecia é um dom também de inspiração. Então, recapitulando, os dons de inspiração são 3: dom de línguas, interpretar línguas e profecia. Profecia, entenda-se, falar de forma resumida, porque o tempo aqui não vai dar tempo. A profecia é a capacidade, aquele dom espiritual que é concedido ao crente. Para quê? Tem duas perspectivas na profecia: ou para anunciar coisas futuras que estão para acontecer. Normalmente as pessoas entendem que profecia é isso, mas na maioria das vezes não é. Pode ser também. Prever eventos futuros que estão para acontecer. Mas na essência a profecia ela diz respeito àquela palavra que pode ser proferida em um sermão, numa pregação ou num aconselhamento individual, mas aquela palavra que vem com poder, com o objetivo de edificar, confortar
consolar, aquela palavra que brilha nos seus olhos, que causa impacto, é uma profecia. Que traz luz, que traz direção, que traz diretrizes, vem com poder, então é uma profecia. Então quem fala pelo Espírito ali, com a palavra, utilizando essa palavra, desta forma está profetizando. Está profetizando. Então necessariamente a profecia não é só pré-anunciar eventos futuros que estão para acontecer. Ok, meus irmãos? De forma resumida, são esses 9 dons espirituais ou sobrenaturais listados em 1 Coríntios capítulo 12 pelo apóstolo Paulo. Mas como eu falei, meus irmãos, a lista é tão grande desses dons, esses são apenas exemplos. Nós vemos em Romanos, o apóstolo, em Efésios, o apóstolo fala de outros dons, e aí já dons de ministérios, né? Tem o dom de apóstolo, o apóstolo específico, são aquelas pessoas que foram comissionadas pelo próprio Senhor Jesus naquela época, né? E não tem mais esse apostolado específico, né? Porque não, são pessoas que deveriam ter a credencial de ter sido comissionado pelo próprio Senhor Jesus Cristo através de um encontro pessoal, né? Então só foram aqueles 12 ali, é o apostolado específico. Mas tem o dom apostólico também, que é aquele dom de qualquer mensageiro biblicamente comissionado como missionário para assumir responsabilidades especiais. Então se alguém vai abrir um trabalho em África, ela pode-se dizer que ela é uma pessoa, aquele missionário é um apóstolo, nesse sentido, tem esse dom de apóstolo, né? Porque ele vai em missão. Apóstolo significa emissário, enviado, ele vai em missão. É um dom ministerial o apóstolo. Está lá listado em Efésios. Tem o dom de profeta, tem o dom de evangelista, tem o dom de pastor, tem o dom de mestre, todos listados lá em Efésios, né? Tem o dom de diácono, que é servir o diácono. Nós podemos ver também Atos capítulo 6. Nós podemos citar como exemplo aqueles 7 diáconos, né, do capítulo 6 de Atos capítulo 6. Podemos citar também Febe, o personagem Febe, que é referido como diácono lá em Romanos 16, capítulo 1. São dons, existem inúmeros dons. Tem o dom de socorro, né, que são aqueles que são dotados por Deus para auxiliar, chegar junto, suprir as necessidades do próximo. É um dom. Algumas pessoas têm esse dom. É listado em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, porque eu falei que a lista de dons de 1 Coríntios capítulo 12, ela não fica só naqueles 9. Se você descer o capítulo lá de 1 Coríntios 12, lá no 28 já fala do dom de socorro, né? De socorro. Nós podemos ver esse dom do próprio apóstolo Paulo, tinha esse dom. Lídia, personagem Lídia, de que falados capítulo 16. Gaio, conforme a terceira carta de João, no versículo 5, tem esse dom de socorro. Temos o dom de administrador, que são aquelas pessoas dotadas por Deus para orientar, supervisionar as diversas atividades da igreja. Pedro tinha esse dom. O apóstolo Paulo também tinha esse dom. Tem o dom de exortar, fala em Romanos capítulo 12, 1 Coríntios 14, 1 Tessalonicenses 5, 14, Hebreus 10, existe esse dom de ser exortador, né? Podemos citar que personagens bíblicos que exerceram esse dom, o próprio Barnabé tinha esse dom de exortador, Paulo, Judas, Timóteo, Tito, Pedro, João, enfim. Temos um dom, que é aquele dom de generosidade, chama o dom doador, né? São pessoas que são desprovidas, né, de apego às coisas, têm a facilidade de doar, né? Barnabé tinha essa facilidade também. Podemos registrar o Barnabé. Os cristãos da Macedônia,
também tinha isso aí, Romanos capítulo 15, né, fala dele. Os cristãos da Acaia, Romanos capítulo 15, eles eram generosos, se doavam. Então, meus irmãos e minhas irmãs, existem muitos dons. Existe o dom de ser consolador. São aquelas pessoas que têm essas capacidades específicas para chegar junto, trazer uma palavra de apoio, de ânimo ali, consolar, confortar os irmãos estando em necessidade, né? A Dorcas, aquele personagem Dorcas de Atos capítulo 9, nós vemos isso. O apóstolo Paulo também, parece que o apóstolo Paulo tinha todos esses dons, né? O homem era completo. Por falar em ter todos os dons, se o cristão pode ou não pode ter todos os dons, não é impossível, né? Mas é um pouco difícil assim. Agora, uma coisa é certa: todo cristão, todo crente, tem pelo menos um dom. Um dom. Pode ter certeza e plena convicção, meu irmão, minha irmã, que você tem um dom. Você pode até não saber qual é o seu dom, mas o Espírito Santo já lhe deu esse dom. Portanto, não deixe esse dom enferrujar. Utilize. Né? Tem até um corinho que eu estava vendo um dia desse, né? Se creres nisso, né? Os dons, né? Eu não estou lembrado da letra, né? Os dons com muita... Tira o temor do coração, te esforça que eu te ajudarei, dá a mensagem, cumpre agora o que eu mandei. Meus dons com muito amor te dei. Se recuares, eu de ti requererei. Então os dons são dádivas, né? São presentes do alto. Nós temos que saber utilizar, ser gratos a Deus e servir, porque como eu disse, quem não vive para servir na obra, não serve para viver, né? Então não adianta. Para que o Espírito Santo vai distribuir um dom para um crente que não utiliza esse dom, né? Então temos que trabalhar, utilizar esse dom em benefício do corpo de Cristo, do próximo, da igreja. É assim que a igreja é edificada. A igreja é um edifício, como o apóstolo Paulo usa essa figura de linguagem, né? É um grande edifício composto de pedras vivas. Então esse edifício, para crescer, tem que ter o quê? Tem que ter o quê? Andaimes para poder fazer essa obra. E os andaimes, nós podemos dizer que são exatamente os dons espirituais que o Espírito Santo concede ao crente para fazer com que esse edifício chamado igreja possa crescer saudavelmente para a honra e glória do Senhor. Não despreze os dons, não sejam ignorantes acerca dos dons espirituais. Então existem muitos dons, meus irmãos. Existe todo o tempo, urge, o tempo passa de forma muito rápida. Estamos já encerrando aqui, mas importante adiantarmos aqui, já no subtópico 4, para que servem esses dons? Para o que for útil. O Espírito Santo, versículo 7 da nossa leitura de classe, o apóstolo Paulo diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um. Então cada um tem pelo menos um dom. Pode ter mais, pode ter 2, 3, 4, etc. Mas é dada a cada um para o que for útil. Então tem que ter uma utilidade. E essa utilidade sempre é em prol do próximo. Sempre, repito, eu insisto nisso. A utilização do dom, quem vai ser beneficiado não vai ser você, vai ser o seu próximo. Ok? É o próximo que vai ser confortado, vai ser consolado, sabe? Sabe aquela pessoa que está orando há 1 mês, 2, 3, 6 meses, então Deus utiliza você e você concede aquela palavra de ânimo, de conforto, de consolo, e aquela pessoa, ela tem sua fé revigorada. Portanto, aquele dom, sei lá, de palavra de sabedoria, de conhecimento, de profecia, seja lá o que for, foi útil para revigorar, consolar, animar a fé do outro irmão.
A pessoa está doente. Há uma oração de cura. O Espírito Santo manifesta o poder, porque alguém tem o dom de cura. E quem é beneficiado é o doente, é a pessoa enferma, e por aí vai. Então sempre quem é beneficiado com os dons espirituais é o nosso próximo. Excetuando, repita-se, o dom de falar em línguas. Porque este, via de regra, se não houver intérprete, só vai servir mesmo para a edificação pessoal. Ok, meus irmãos? Então sempre será para o que for útil. Não existe um reservatório ou um depósito de dons na igreja ou nos crentes, para que cada um faça o seu bel prazer. O Espírito Santo reparte particularmente a cada um como quer. Os dons, portanto, não são atestados de espiritualidade. Então, muito importante essa observação do pastor Ezequiel, confundo o nome dele, Ezequiel, que elaborou a nossa lição, é Ezequiel Soares. Muito importante esse destaque do pastor Ezequiel Soares, grande homem de Deus, né? Quando ele diz aqui, os dons não são atestados de espiritualidade, Você pode dizer, pensar que seja um atestado de espiritualidade quando estivermos falando em fruto do Espírito Santo, que será objeto da próxima aula, no próximo domingo. Ok? Mas os dons, necessariamente, não quer dizer que seja sinônimo de espiritualidade. Tanto é que a igreja de Corinto era uma verdadeira bagunça, baderna, e tinha todos os dons espirituais que tinha naquela igreja. Agora, o que é que estava acontecendo? Os crentes ali estavam dando ênfase àqueles dons mais visíveis. Aquela questão de estética, isso é muito triste falar disso, porque hoje tem muitos cultos que não passam de performances estéticas. E Deus não é louvado, é longe de ser louvado. Hoje é culto de todo jeito, são decorações para chamar a atenção, tudo se faz para tentar atrair pessoas, né? Mas a palavra viva e eficaz, que é bom, de transformação, que confronta o pecado, cada vez está mais raro hoje nas igrejas, né? Claro, existem muitas igrejas sérias, existem pessoas envolvidas, homens de Deus, mulheres de Deus, líderes de Deus, graças a Deus, compromissados com a obra, mas tem muita coisa que deixa a desejar. Então, se instaura o quê? Se instaura na igreja uma bagunça, e isso a gente via aqui que estava acontecendo na igreja de Corinto. Então os coríntios achavam, se eu tenho o dom de falar em língua, então eu externo aquilo ali, é visível, você vai perceber, então eu sou mais espiritual, eu tenho mais poder. E estava levando a brigas, a disputas, a inveja, a competições. Não pode acontecer isso no corpo de Cristo, meus irmãos. Nós somos um corpo só. Então não existe esse negócio de dizer que um dom é mais importante do que o outro, porque todos servem em conjunto. Nós somos um corpo, um organismo vivo, espiritual só. É o Espírito Santo que distribui esses dons. Sempre temos que lembrar que não são nossos esses dons, não são merecedores nossos, é o Espírito Santo que deu. E ele distribui como quer, quando quer, da forma que quer. Então não temos que ficar orgulhosos, não temos que utilizar esses dons para autopromoção, coisa que vemos muito nos dias de hoje. Tem igrejas até que anuncia, hoje é o dia de cura, de libertação, hoje é o dia disso, é o dia daquilo. Como? Ninguém pode manipular o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não quiser curar, não cura. Teve situações que o apóstolo Paulo não curou. Não curou nem ele dos espinhos que ele tinha. Né? Então, ninguém pode manipular o Espírito Santo. Ninguém pode dizer que hoje é o dia de cura, aí tem aquela fila de gente. Hoje é o dia de libertação, tem aquela
como se fosse manipular o Espírito Santo. As manifestações do Espírito Santo são espontâneas. São espontâneas. Se não for o Espírito Santo que agir ali, quem é que pode estar agindo? Espíritos demoníacos, o próprio homem, carnalidades. Outra coisa, no teste mesmo, é sabermos se é do Espírito Santo, se está sendo edificada a igreja. Se está sendo edificada a igreja. Essa história de fazer uma fila de gente para receber a cura e recebe, e depois que recebe, Deus me curou, vai para casa e toca a vida, e não tem transformação, não tem conversão, igual aqueles leprosos que Jesus curou, um seguiu, o 9 foi embora. Edifica em que a igreja? Em nada. Em nada. Então, não é porque tem esses sinais de maravilha, esses poderes, até porque sabemos que as trevas também manifestam milagres, poderes, né? Jesus Cristo vai confrontar essas pessoas, aquelas pessoas que dizem, mas Senhor Jesus, no teu nome eu curei, eu expulsei demônios, eu fiz isso. Ele vai dizer, apartai-vos, maldito, não conheço vocês. E os coríntios, os crentes em Corinto, vinham disso aí, dessas experiências místicas, demoníacas, sobrenaturais. Então eles precisavam ser instruídos e bem instruídos acerca dos dons espirituais, como nós também precisamos ser instruídos para não ter que estar buscando, né, em quintais aí, em casas, procurando Deus só através de revelação, só através disso, daquilo ali, né? Saber se vai casar, com quem vai casar, saber se vai trocar de carro, saber se vai trocar de carro, saber se vai ter um emprego, se vai... Não é assim, né? Não é bem assim. Então, para combater os excessos é que vem a exortação do apóstolo Paulo. Uma lição riquíssima, atual, aplicável aos nossos dias. Dons espirituais. O terceiro tópico, ele fala que os dons revelam a unidade na diversidade. É importante porque o Espírito Santo é que distribui esses dons. E irmãos, irmãs, tudo que é de Deus é plurimo. Deus não cria meia dúzia, uma dúzia de animais, não. Ele cria milhões de pássaros, cada um com cores, com detalhes. É muito rico. Tudo de Deus é muito rico. As bênçãos de Deus, os celeiros celestiais de Deus são abundantes, são ricos. Por isso que eu digo que esses dons, ainda existem dons até que nós não conhecemos, que não está nem na Bíblia. E Deus pode conceder, se for para a edificação da igreja dele. Nós devemos buscar, devemos nos disponibilizar para recebermos esses dons. Precisamos saber que são diferentes os dons da graça concedidos segundo a medida da fé, de modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Deus, através do Espírito Santo, reparte de acordo com a fé. Tem que acreditar. Se não acreditar, se não buscar, como eu disse, nunca vai receber esses dons. E a igreja vai ficar emperrada, não vai crescer. Não vai crescer, porque esses dons são ferramentas espirituais para o crescimento da igreja. Temos que entender isso. Não que a palavra não tenha poder, a palavra por si só não tenha poder, mas são ferramentas. Imagine que você vai fazer uma obra de campo, os engenheiros sabem muito bem disso. Como é que vai fazer uma pá, uma enxada, uma picareta? Tem morros, tem morro, tem pedra, tem montanha, tem vales, tem matos, tem floresta, tem árvores. Uma pá, picareta e uma enxada. Como é que vai fazer o aterro? Como é que vai fazer a terraplanagem? Com a pá, uma picareta e uma enxada? Claro que não. Você vem com trator, escavadeira, retroescavadeira, vem com ferramentas específicas para fazer o trabalho. Então, na obra do Senhor, a obra é feita com o auxílio desses dons espirituais, para que haja o crescimento. Por isso que o pentecostalismo clássico
ele se expandiu em pouco tempo, 100, pouco mais de 100 anos, mais de 100 anos, um pouco mais, tem se expandido muito. Por quê? Porque o Evangelho também deve ser compreendido como poder de Deus. Então tem isso. E o Espírito Santo também é conhecido como Espírito de poder. E é esse Espírito Santo que distribui esses dons ministeriais, esses dons espirituais, todos esses dons aos crentes. Amém, meus irmãos? Tópico 2, unidade. Temos diversidade de dons de ministério e operações, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O termo diversidade é repetido uma vez para cada pessoa divina. E aí vemos a presença também da Trindade aqui. Porque Deus é uno. Deus, se tivermos a oportunidade aqui, vamos ter um estudo sobre Trindade e unidade, a importância da unidade. Né? Porque hoje a obra de Deus muita gente quer fazer sozinho, não pode. Nós somos um corpo, temos que estar unidos. Até nessa distribuição aqui de dons, a gente vê a unidade. Em cada um aparece a expressão, mas o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo Deus, o único Espírito, o único Senhor, o único Deus. Então refere-se às três pessoas da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que aparece de forma espontânea e automática. E anote essas referências, Mateus 28, versículo 19, 2 Coríntios 13, 13, Efésios 4, 4 a 6 e 1 Pedro 1 e 2. Em resumo, meus irmãos, a manifestação dos dons espirituais vai continuar durante todo o tempo em que a igreja estiver ainda peregrinando aqui nesta terra. Os dons, portanto, são atuais, contemporâneos, até a vinda de Cristo, conforme 1 Coríntios, capítulo 13, 8 a 10. Havendo dons, cessarão. Futuro do pretérito, cessarão. Um dia não existirá mais. Um dia não existirá mais. Cessarão. Não haverá mais. Porque aquilo que é perfeito, um dia virá, nós teremos um corpo glorificado, e lá nos céus não precisamos desses dons mais, né? Na glória. Então, um dia cessarão. Não é que cessaram, é cessarão. Futuro do presente, não sei, subjuntivo, né? Futuro do presente, indicativo. Futuro do presente, indicativo. Cessarão. Ao tio, um dia vai terminar, mas não terminou ainda. A missão da igreja de hoje em nada difere de sua missão no passado. Hoje não é diferente e dependemos do poder sobrenatural na virtude do Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus e Pai, nós te bendizemos, te glorificamos, ó Deus. Somos gratos porque o Senhor nos amou primeiro. Somos gratos, Senhor Deus, porque o Senhor nos concede dons espirituais, ministeriais, é rico, Senhor, segundo a sua multiforme graça. Ó Deus, nos ajuda a termos empenho, zelo na busca por esses dons, para que possamos ser ferramentas, instrumentos úteis na edificação do teu reino aqui na terra. Abençoa, Pai, cada irmão, cada irmã nesse sentido, que eles possam ter sede de Ti, buscar cada vez mais a intimidade com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos. Glória a Deus. Ficam já todos convidados para a próxima lição, número 5, da nossa escola bíblica dominical, cujo tema é o fruto do Espírito, o eu crucificado. Se eu fosse você, eu não perderia essa próxima lição. Em nome de Jesus, tenham todos um excelente domingo na graça do Senhor.